Boa noite. Mas boa noite mesmo, né? Uma ótima noite. É sempre com muita alegria que nós estamos aqui, participando junto com vocês dessa nossa conversa das quartas-feiras, né? Isso é sempre muito gostoso de fazer. Boa noite aos nossos amigos de casa também. É um prazer revê-los, nos acompanhando pela internet. É interessante esta lição que o Edson leu, lição 77, não é isso? 77. Ela nos lembra a palestra da semana passada. Vocês lembram? Ajuda-te e o céu te ajudará. Lembram dessa? Que a Márcia trouxe aqui para nós, ela apresentou para nós. E essa palestra, ela nos permitiu fazermos algumas reflexões. Dentre elas, dentre as várias que nós fizemos, nós podemos aqui lembrar a importância da nossa fé, de nós desenvolvermos a nossa fé, de nós trabalharmos a nossa fé. Para isso, nós estudamos também para entender os conceitos que Jesus nos trouxe, que Ele deixou para nós. Daí, nós dizemos que a nossa fé é raciocinada, ela é pensada. Não é um aceitar por aceitar. Mas nós analisamos os fatos e entendemos que essa é a melhor forma de desenvolver o assunto. Então, desenvolver a fé é fundamental, como o Edson também mencionou. E junto com a fé, nós também vimos na semana passada a importância de nós fazermos a nossa parte, de nós trabalharmos, né, nós desenvolvermos o trabalho, de nós estudarmos, para que nós possamos aprender e, com isso, entender cada vez mais a nossa doutrina. E vimos também um outro detalhe importante, que tudo depende muito das escolhas que nós fazemos. E eu quero pegar exatamente nesse ponto das escolhas para começar o assunto de hoje. E o assunto de hoje, o tema é o bem e o mal. O bem e o mal. Aqui as escolhas são fundamentais, porque dependendo como nós escolhemos caminhar no bem ou caminhar no mal, nós vamos definindo o nosso próprio caminho, nós vamos definindo para onde nós estamos indo e como estamos indo, né? Então, quando nós falamos exatamente nessas escolhas, nós lembramos de um outro ponto extremamente importante. Nós temos algumas missões. Quando nós estávamos lá no plano espiritual ainda, nós assumimos algumas missões. E a mais importante delas é a nossa melhoria íntima, que a gente chama de reforma íntima. Nossa melhoria moral, reforma moral, é intensificar os valores morais que nós temos. E eles dependem fundamentalmente das escolhas que nós fazemos. Então, por isso que eu fiz questão de lembrar um pouco da palestra da semana passada, que aventou o assunto escolhas, e as escolhas são para nós fundamentais também. Ao longo da nossa conversa, nós vamos falar um pouquinho do Evangelho segundo o Espiritismo, né, do livro Evangelho segundo o Espiritismo, e um pouquinho também do Livro dos Espíritos, né? Pega um pouquinho aqui, um pouquinho ali, vamos juntando os conceitos para ver onde nós vamos chegar e entender melhor o nosso assunto. Para nos auxiliar nas escolhas, quando nós éramos ainda espíritos primitivos, né? Sei lá quanto tempo, né? Milhares de anos aí, Deus, embora nós ainda fôssemos muito crus, né? Ignorantes como fomos criados, Ele deixou lá uma ferramenta, aliás, mais de uma ferramenta, mas a primeira delas, muito importante, que é a nossa inteligência. Ele dotou o homem, o ser humano, melhor dizendo, né? Para não pensar que eu estou sendo feminista, né? Não estou sendo feminista, não é só o homem, é o ser humano. O ser humano foi dotado de inteligência. E eu não me refiro só àquela inteligência que a gente fala, esse daí é bom na escola, né? O sujeito é inteligente. Não, eu falo inteligência de uma forma geral. A inteligência que nos permite entender aquilo que está à nossa volta. A inteligência emocional, aquela que nós aprendemos com a nossa experiência
a desenvolver cada vez mais. Então, esse conjunto que nós chamamos aqui de inteligência nos permite entender os conceitos, nos permite estudar e cada vez mais desenvolver os conceitos que nós recebemos. A inteligência nos permite também, através do estudo, entender um pouquinho mais da ciência. E a ciência tem sido tão nossa amiga, né? Porque se há séculos, há décadas atrás, não preciso nem tão longe, há décadas atrás nós não tínhamos conhecimento de alguns mundos, hoje a ciência mostra para nós que outros mundos também existem, né? Dentro desse grande esquema montado por Deus. São milhares, milhões, na verdade, bilhões de mundos, para não ser muito exagerado, mas são bilhões de mundos, né? Nós temos bilhões de sistemas solares, bilhões de planetas, enfim, a conta é muito grande realmente. E nós vamos cada vez mais descobrindo com a ciência vai permitindo isso para nós. E nós, graças a Deus, temos a nossa inteligência para saber interpretar tudo isso e ir adicionando mais conhecimento àquilo que nós já temos. A inteligência também nos permite, através dos estudos, que nós entendamos essa relação que existe entre espíritos e encarnados. Espíritos desencarnados que estão no plano espiritual e nós que estamos encarnados aqui na Terra. E através do estudo da doutrina espírita, nós entendemos ainda mais a relação entre o mundo espiritual e o mundo material. Então a inteligência para nós é fundamental para o nosso desenvolvimento. Mas tem uma outra ferramenta. Tem uma outra ferramenta que nos ajuda nas nossas escolhas, que nós todos somos dotados também, que é a nossa consciência. A nossa consciência é através dela, da consciência, que nós temos como se fosse um poderoso filtro que vai dizendo para nós: você está indo corretamente, você não está indo corretamente. Você escolheu o que não devia ou você escolheu o que devia. É a nossa consciência que vai dizer para nós que isto é certo ou que isto é errado. Certa vez eu visitei uma fábrica nas minhas andanças por aí, e bem na entrada da fábrica tinha um cartaz enorme, na verdade era gigantesco, com uma frase. E essa frase, eu fiquei tão interessado nela, que eu achei de uma simplicidade, mas de uma profundidade tão grande, que eu fui tentar descobrir com o diretor da empresa que frase era aquela, né? Eu falei: essa frase é de Santo Agostinho. Eu falei: olha aí, tá vendo? Eu preciso estudar mais, eu não sabia que a frase era de Santo Agostinho, né? Preciso estudar mais. E essa frase, ela é muito interessante, porque ela diz o seguinte: o errado é errado, mesmo que todos estejam fazendo. E o certo é o certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Então, o errado é errado, mesmo que todos estejam fazendo, e o certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Ora, parece meio contraditório, né? Se todo mundo está fazendo, por que é errado, né? É errado pelo seguinte: o errado e o certo não dependem da nossa subjetividade, daquilo que nós enxergamos na realidade, mas ela depende de uma ética, de valores éticos. Eu digo isso porque a gente pode ver uma pessoa fazendo alguma coisa errada. Tá bom, você falou, está fazendo errado, né? Você tem a noção que aquilo está errado. Mas aí aquela pessoa, ela consegue convocar outras pessoas que também vão fazer aquilo que é errado. No entanto, o fato de todos estarem fazendo errado não significa que seja certo, né? E nós vemos isso em inúmeros exemplos. Para pegar um exemplo meio corriqueiro aqui. Se nós temos alguém que vende drogas, por exemplo, ele está fazendo coisa errada, a gente sabe disso. Muito bom. Mas aí ele consegue arrebanhar um grupinho que o ajuda a trabalhar nisso também. Esse grupo está fazendo a coisa certa? Não está. Não está. Né? Nós sabemos que não, porque eles estão ofendendo um valor ético primário que não pode ser ofendido.
E aí a gente pode até ouvir o seguinte: mas fulano está fazendo coisa errada, é porque ele não tem consciência. Ah, consciência ele tem. Todos nós temos consciência. Pode ser que ele não ouça a consciência dele, mas a consciência dele está apontando para aquilo que está errado. É aí que entra de novo a escolha. Ele escolheu fazer a coisa errada e ele sabe que está errado, mas ele optou por isso. Ele optou por fazer a coisa errada, por fazer o mal, né? Muito bem. Essa é a nossa consciência e a frase do certo e do errado que eu comentei com vocês. Seria tão bom se nós tivéssemos uma régua que medisse, né, o certo e o errado. Quer dizer, estou em dúvida, pego a régua e meço lá. E ela existe. E ela se chama moral. A moral. A moral é essa régua que diz para nós o que é certo e o que é errado. Há uma pergunta no Livro dos Espíritos, a pergunta 629, que nos diz o seguinte: Kardec, no Livro dos Espíritos, ele pergunta, afinal, pergunta para os espíritos, o que é moral? O que é a moral? E os espíritos respondem para ele o seguinte: a moral é a regra para conduzir bem. Moral é a regra para conduzir bem. Quer dizer, é a distinção entre o bem e o mal. E ela se fundamenta na lei de Deus. Esse tema sobre o bem e o mal está descrito na terceira parte do Livro dos Espíritos, para quem puder pesquisar lá depois, dentro das leis naturais. Tem um capítulo à parte chamado Bem ou Mal, está exatamente com esse título, e ele traz lá várias perguntas e respostas que esclarecem bastante o significado de o bem e o mal. E ele completa dizendo o seguinte, ou seja, o bem é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus, e o mal é tudo aquilo que se afasta da lei de Deus. Então aí não tem achismo, né? Ou está de acordo com a lei de Deus e é o bem, ou está em desacordo com a lei de Deus e é o mal. Né? Tem uma passagem aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, que está lá no capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, e é específico de um item que Jesus fala sobre os escândalos. O Edson até comentou há pouco comigo sobre o Evangelho também. O Evangelho, às vezes, ele não é tão simples de entender. Ele precisa de uma interpretação mais bem feita, né? Uma interpretação, às vezes, baseada até em outros livros também, para que, dessa forma, a gente consiga entender a mensagem. Vocês vão ver, essa mensagem, ela parece estranha, mas no final nós vamos esclarecer. E Jesus diz o seguinte, ele diz, dentro do Bem-aventurados os puros de coração, é necessário que sucedam escândalos no mundo. Esquisito, né? Jesus falar uma coisa dessa. É necessário que sucedam escândalos no mundo. E ele continua. Ele diz assim, porque os homens, sendo ainda imperfeitos, têm inclinação para o mal. E por quê? As más árvores dão maus frutos. Olha o que ele coloca aqui. As más árvores dão maus frutos. Em outras palavras, as más árvores precisam ser corrigidas para que os frutos que elas darão sejam bons também. E dessa forma a gente consiga fazer aquilo que nós mais almejamos, que é levar todo o nosso planeta para um outro patamar. Sair do patamar atual, onde o mal ainda impera, para o patamar onde o bem se sobrepõe. Né? E isso nós só conseguimos se essas árvores ruins forem devidamente tratadas. Né? Ele fala de uma forma meio figurada. Devemos, pois, entender por essas palavras de Jesus que o mal é uma consequência
da imperfeição humana. E não que os homens tenham obrigação de praticá-lo. Olha de novo as escolhas, né? O homem tem que escolher corretamente. Depende de cada um de nós, da nossa força de vontade, né? Do empenho que nós fazemos para escolher. Porque escolher fazer o bem nem sempre é tão fácil. Porque nós podemos encontrar tantos obstáculos que você fala, puxa vida, será que eu devo? Não tenham dúvida, deve fazer o bem sempre. Não há o que ter dúvida, sempre fazer o bem. Mas aí pode surgir uma dúvida. E a dúvida está lá na pergunta 632, para quem quiser acompanhar depois. E com outras palavras, um pouco diferentes do que está lá, eu escrevi o seguinte: o homem não pode se enganar na apreciação do bem e do mal e acreditar que está fazendo bem quando na realidade ele está fazendo mal? Essa pergunta Kardec fez porque ele entende que o ser humano ele é imperfeito. Então, dentro da sua imperfeição, ele pode cometer erros. Ele pode pensar que está fazendo bem, mas de fato pode estar fazendo mal. E aí nós recorremos novamente a um dos ensinamentos de Jesus, ensinamentos muito simples que nós temos na cabeça aqui, assim de bate-pronto. Jesus disse para nós o seguinte: verifique se você gostaria que aquele bem fosse feito para você. Se a sua resposta é não, não faça. Não faça para o outro, né? Se nós queremos amar o próximo como a nós mesmos, nós temos que fazer para ele aquilo que nós entendemos que seria bom para nós também. Então, uma forma de saber se isso que eu acho que é o bem que eu estou praticando é o bem de fato, faça essa pergunta, né? E aí vem um outro ponto interessante, que é assim: quando eu devo fazer o bem? E aí nós vamos lembrar de Jesus novamente, vamos lembrar de Chico Xavier, vamos lembrar de Emmanuel e tantos outros espíritos de luz. E eles todos diziam, numa única voz: fazer o bem sempre, viver o bem, trabalhar o bem, incentivar o bem. Incentivar, veja a importância de nós incentivar os outros que façam o bem também. E é assim que eu volto a repetir aquela frase que eu falei há pouco, é assim que nós vamos conseguir levar esse planeta para um outro patamar, que a gente chama de regeneração, né? É dessa forma, é fazendo bem cada vez mais, ainda que façam o mal para nós, né? Ainda que façam. Sobre esse assunto de quando eu devo fazer o bem, a gente pode pensar, né? Bom, quando eu ficar velho, eu vou fazer o bem. Não espera ficar velho para fazer o bem. Faça toda hora. Você não sabe se vai ficar velho. Eu vou bater as botas agora. Não, a gente não sabe. Então, não espera. Tá com oportunidade, faça. Chico Xavier contava uma historinha interessante sobre isso. Ele dizia assim: lá na cidade dele, onde ele tinha a casa, né, a casa que ele cuidava das crianças, onde ele trabalhava também, né, tinha um trabalho de contador, estava numa fazenda. Ele ia para a cidade, né, fazer as compras normais para abastecimento da casa, e vez ou outra ele encontrava com um fazendeiro bastante rico, por sinal, que tinha mais de uma fazenda, e criava gado, tinha agricultura bem desenvolvida, um fazendeiro realmente rico. Quando o fazendeiro o via, o fazendeiro chegava: ô Chico, como vai? Eu vou passar na sua casa e vou levar uma doação para você cuidar bem das suas crianças, para você poder comprar mais roupa para elas, comprar uma boa alimentação, dar estudo para elas, né? Eu vou passar lá e vou fazer uma doação, vou levar um chequinho lá e vou fazer a doação. Bom, passa o tempo e o fazendeiro não ia na casa do Chico. E aí, outra vez, o Chico encontra com ele: pô, Chico, eu não consegui ir lá, mas eu vou na tua casa, vou fazer uma doação para você e para todas as crianças. O tempo foi passando, o fazendeiro desencarnou, morreu, né? Morreu o fazendeiro. E depois de aproximadamente 2 anos, aparece o fazendeiro na casa do Chico. Mas o fazendeiro, nesses 2 anos,
não sei por onde ele andou aí, ele não ficou sabendo que os filhos perderam tudo. Os filhos queimaram as fazendas dele, gastaram tudo, não tinham habilidade para cuidar. Era ele, com o trabalho dele, que fazia tudo. Ele também teve sua culpa de não passar as lições para frente para os filhos, né? Enfim, ele chegou na casa do Chico e falou: Chico, eu estou aqui para fazer aquela doação. O Chico, quando viu o fazendeiro lá, ele falou: ai, meu Deus, me ajuda, Emmanuel, me ajuda, porque a coisa aqui está feia. E Emmanuel, do lado dele, prontamente falou assim: olha, Chico, eu não sei como é que eu vou te ajudar, mas uma coisa eu sei. Adivinha quem vai dizer para ele que ele morreu? Sobrou o Chico, né? Não tenha dúvida. Essa história, ela tem vários fundamentos, mas um deles, o principal que nós precisamos tratar aqui, é que o bem não se deixa para depois. Porque pode ser que o depois não chegue, né? Então, se você não faz o bem naquele momento, você perdeu a oportunidade. E numa das perguntas, que eu nem trouxe aqui, mas numa das perguntas do Livro dos Espíritos, essa é uma questão. Eu deixar de fazer o bem, ou melhor, eu não fazendo mal, já estou quites, já estou bem? Não, não. Se você não fizer o bem, você está fazendo mal. Você está deixando de fazer o bem, né? Então, fazer o bem sempre. Nós temos uma outra pergunta aqui, que é a pergunta 644, que diz o seguinte. Essa é uma pergunta interessante. O meio no qual certos homens se encontram colocados não é para eles a fonte primeira de muitos vícios e crimes? Quer dizer, o ser humano, quando reencarna, ele reencarna no meio de vícios e crimes. Então a pergunta é, ele reencarnando nesse meio, ele também não está sujeito a esses vícios e crimes? E a resposta dos espíritos é sim, ele está sujeito a esses vícios e crimes. Mas isso ainda é uma prova escolhida pelo espírito. Então vejam, quando nós ainda estamos lá no plano espiritual, naquele momento de reencarnar, nós fazemos um planejamento. Lembra que eu falei aqui há uns 2 meses sobre planejar, executar, verificar? Nós fazemos isso lá no plano espiritual também. Nós fazemos o nosso planejamento, né? Fazemos esse planejamento e assumimos algumas responsabilidades e missões que precisam ser completadas, né? Então ele diz assim: é verdade, isso pode ocorrer dos vícios e crimes, de viver nos vícios e crimes, mas é uma prova escolhida pelo espírito em estado de liberdade. Veja que interessante, ele chama de estado de liberdade o estado ainda como espírito, né? Não como encarnado, porque encarnados nós temos uma liberdade, diria, controlada, limitada pelo nosso corpo, né? Nós somos limitados pelo nosso corpo, o espírito não. O espírito não tem o corpo que o limite, então ele tem esse estado de liberdade. Ele, espírito, quis se expor à tentação para ter mérito na resistência. Sem ser repetitivo, mas sendo, o que significa mérito na resistência? Mérito na resistência nada mais é do que aquilo que nós falamos no início, das escolhas. Eu escolho ter vício ou me desenvolver no crime. Ou não, eu não me desenvolvo dessa forma. Eu consigo resistir a esse meio que é difícil para mim. Cá entre nós, não é fácil, hein? Essa é uma prova muito difícil, a gente sabe disso. É muito difícil e requer um esforço muito grande daquele espírito que assumiu essa responsabilidade. E a nossa última pergunta, que aliás está muito ligada a essa primeira pergunta que eu acabei de citar, é a pergunta 645. Na pergunta 645, Kardec pergunta aos espíritos assim: quando o homem está de alguma forma mergulhado na atmosfera do vício,
o mal não se torna para ele um arrastamento quase inevitável. Então ele está no clima do vício, e a pergunta é se o vício não o arrasta para executar o mal. E a resposta dos espíritos é a seguinte: arrastamento sim, inevitável não. Arrastamento sim. O crime, o vício, acaba arrastando as pessoas para o mal. Mas fazer o mal é a opção dele, é a escolha dele. E ele continua dizendo assim ainda: nós encontramos algumas vezes grandes virtudes em espíritos que estão nesse meio. Esses são espíritos que tiveram a força para resistir e que tiveram ao mesmo tempo a missão de exercer uma boa influência sobre os seus semelhantes. E nós temos inúmeros exemplos, inúmeros. Se nós formos, por exemplo, numa comunidade, se nós pegarmos o Rio, que tem comunidades grandes, São Paulo também tem, a gente sabe, outros estados também tem, mas se nós formos nessa comunidade, nós vamos encontrar vício, vamos encontrar crimes, não tenha dúvida, mas nós vamos encontrar grupos que trabalham para o bem. De que jeito? Desenvolvendo junto a alguns moradores que se interessam a fazer arte, por exemplo, pintura ou artes manuais, e essas pessoas que são desenvolvidas nas artes acabam produzindo objetos ou telas pintadas e vão vender depois na cidade, na praia, eu falei do Rio, né? Na praia vão vender, e elas acabam indo por um caminho do bem, elas acabam trabalhando para que elas consigam o próprio sustento sem depender de crime ou de vício. Né? Temos no esporte também vários exemplos, vários, não são poucos, jogadores de futebol, atletas olímpicos que vieram de comunidades e brilham, ou brilharam, né? Cafu, por exemplo, o Cafu aqui de São Paulo, né, que é mais conhecido nosso, ele veio de uma comunidade e, no entanto, tornou-se um jogador com largo conhecimento mundial, todos o conheceram, né? Jogando na seleção e tudo mais. Bom, essa era a mensagem de hoje, que é mais um chamamento ao bem e ao mal, principalmente sobre as nossas escolhas. Nós temos o livre-arbítrio para fazer as nossas escolhas. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. Mas não é impossível. Nós precisamos de força de vontade e estar sempre prontos a trabalhar no bem. Essa é a forma que nós vamos conseguir mudar esse nosso mundo aqui, que, convenhamos, anda difícil. Mas nós até entendemos porque o mal tem aparecido tanto, né? Vocês imaginem, quem tem o poder, normalmente, não quer perder o poder. Então, é muito natural que as forças do mal, que têm o mal como veículo, não queiram perder esse lugar delas. Então, mais influências eles acabam projetando para a sociedade. Por isso, nós precisamos estar vigilantes o tempo todo, não permitir que isso aconteça, né? Eu vou contar só um último caso bem rapidinho. Esse final de semana, nós estávamos aqui em São Paulo, no aniversário da nossa neta, e quando nós voltamos para nossa casa no litoral, nós escutamos musiquinha lá no condomínio, né? E a musiquinha estava até razoável, né? Isso era umas 6 e pouco, quase 7 horas da noite. Era um apartamento que tinha alugado uma churrasqueira e o ambiente ali da piscina para fazer uma celebração. Então, ótimo, 40, 50 pessoas, até aí está tudo certo. De repente chegou um DJ, né? Daqueles que traz aquela parafernália eletrônica, luzes para todo lado, tudo bem, a luz não incomoda. Mas ele trouxe aquele som e o som aumentou demais, mas demais. Todos nós que estávamos no prédio, os prédios vizinhos, todos fecharam as janelas, mas mesmo assim estava insuportável.
a tal ponto que nós tivemos que tomar alguma providência. Eu contei tudo isso para dizer o seguinte: para aquele grupo que estava lá, fazendo mal para os que não estavam, né, que era a grande maioria, era o prédio inteiro, mais os prédios vizinhos, para eles estava tudo certo. Então, o mal para eles queriam continuar fazendo, mas não dá, né? Não dá. Mesmo eles querendo continuar a fazer o mal, podiam continuar, né? O bem tinha que vencer e o bem venceu. De uma forma pacífica, mas o bem venceu, tá? Então, eu peço a vocês que considerem, e eu sei que vocês já fazem isso de uma forma brilhante, considerem cada vez mais fazer o bem. Esse é o nosso caminho, nosso único caminho, para a gente conseguir a nossa reforma íntima, para nós conseguirmos, principalmente, caminhar de forma evolutiva, para que nós não fiquemos estagnados e tenhamos que passar mais tempo aqui ainda, tá bom? Obrigado pela atenção de vocês. E já que eu falei tanto no bem, é hora da gente fazer o bem agora, né? Quando nós fazemos a nossa vibração, em suma, nós estamos fazendo bem, sim. Então, eu peço a todos vocês que projetem, neste momento, os melhores sentimentos de amor que cada um tem dentro de si, projetem para que o plano espiritual possa utilizar essa energia que sai de cada um de nós, para que ela seja levada junto com tantos outros grupos que trabalham no bem também, que o nosso plano espiritual possa levar para todos aqueles irmãos que passam por aquelas provas que nós sabemos são muito difíceis, e são várias, por todo o planeta, que todo o planeta seja banhado por esta luz, por esta energia, para que todos tenham condições de suportar as suas provas e completar as suas missões da melhor forma possível. Vamos pensar naqueles nossos familiares queridos, aqueles a quem amamos muito, projetando sobre eles esta luz, luz divina, luz de amor, de muita energia e muita paz. Projetamos sobre esta casa, esta energia maravilhosa, casa esta que estende a mão, abre os braços para tanta gente, para tantos seres encarnados como nós e para tantos espíritos que aqui vêm receber também o tratamento que necessitam. Pedimos por nós, que nós possamos receber essa energia maravilhosa, direcionada pelo plano espiritual a cada um de nós, que nós todos possamos receber dentro daquilo que nós precisamos, física, espiritualmente, mentalmente, para que nós possamos ser cada dia espíritos melhores. Nós agradecemos aos nossos mentores que pegaram em nossas mãos desde muito cedo. Hoje, em particular, cada um deles nos acompanha até esta casa e aqui continua conosco, nos apoiando, nos suportando, nos intuindo. Agradecemos todos os espíritos que nos visitaram nesta noite e que estão aqui conosco ainda. Agradecemos ao nosso irmão maior Jesus por todos os exemplos, todos os ensinamentos. E vamos até nosso Pai, a quem agradecemos por tudo que somos, por tudo que recebemos e por tudo que temos a receber ainda, por todos os ensinamentos, todas as missões, todas as provas. Graças a Deus.